sonhos, utopias, democracia, direitos, cidadania, vozes, ação, pão, trabalho, transformação, sensibilidade, brasileiros, brasileiras. Mais um encontro histórico. a cultura, os artistas Os intelectuais, os cientistas, se encontram para juntos defender a nossa democracia. um lugar tão simbólico como a Fundição Progresso se tornou pequeno para os brasileiros. E brasileiras, Uma multidão nos Arcos da Lapa grita a plenos pulmões e a uma só voz: vai ter golpe! A Lapa não ouviu! Vai ter golpe! Abaixo, gente, a Lapa é longe! Vai ter golpe! Não! Vai ter golpe! vai ter luta! E vai ter luta! E vai ter luta! Esse ato está sendo acompanhado pela militância aguerrida que diz não! E vai ter... Em consonância às vozes que se somam aqui na Fundição, teremos breves falas. E em seguida, vamos para os Arcos da Lapa para continuar um ato político E para um grande show! Como todos nós sabemos, vários manifestos têm sido feitos. E hoje, aqui, nós vamos ler mais um manifesto. E eu chamo para fazer a leitura do nosso manifesto meu querido Eric Nepomuceno. Boa noite. Com este manifesto, estamos convocando a todos para um ato unitário em defesa da democracia. O que vivemos hoje no Brasil é uma clara ameaça ao que foi Eric, espera um pouquinho para todo mundo ouvir. Espera um pouquinho. Galera, vamos ajudar o pessoal aqui que está em pé. O pessoal está pedindo para liberar um pouquinho a presença. Ok. Podemos ouvir o manifesto? Podemos? Vai lá, Eric, com você. Muito bem. O que vivemos hoje no Brasil é uma clara ameaça ao que foi conquistado a duras penas, a democracia. Uma democracia ainda incompleta, é verdade, mas que soube, nos últimos anos, avançar de maneira decidida na luta contra as desigualdades e injustiças e na conquista de mais espaços de liberdade. Na eterna tentativa de transformar este nosso país na casa de todos e não na dos poucos privilegiados de sempre. Nós, trabalhadores das artes e da cultura, em seus mais diversos segmentos de expressão, estamos unidos na defesa dessa democracia. Da mesma forma que as artes e a cultura do nosso país se expressam em sua plena e rica e enriquecedora diversidade,
nós também integramos as mais diversas opções ideológicas, políticas e eleitorais. Mas nos une, acima de tudo, a defesa do bem maior, a democracia, o respeito à vontade da maioria, o respeito à diversidade de opiniões. Entendemos claramente que o recurso que permite a instauração do impedimento presidencial, isso que em português castiço a nossa imprensa chama de impeachment, integra a Constituição Cidadã de 1988. E é precisamente por isso, exatamente por isso, por respeito a essa Constituição, o escudo maior da democracia, que seu uso indevido e irresponsável se constitui um golpe branco, um golpe institucional, mas sempre um golpe. Quando não há base alguma para sua aplicação, o que existe é um golpe de Estado. Muitos de nós aqui, em outros países, vivemos o fim da democracia. Todos nós aqui, de todas as gerações, vivemos a reconquista dessa democracia. Defendemos e defenderemos sempre o direito à crítica, por mais contundente que seja o governo, qualquer governo, este e qualquer outro. Mas, acima de tudo, defendemos e defenderemos a democracia reconquistada. Uma democracia, vale reiterar, que precisa avançar muito e muito. Que não seja apenas o direito de votar, mas de participar, abranger, enfim, uma democracia completa, em que cada um possa reivindicar o direito à terra, ao meio ambiente, à vida, à dignidade. Ela custou muita luta, essa democracia, muito sacrifício e muitas vidas. Custou esperanças e desesperança. Que essa democracia que tentam agora os ressentidos da derrota e os aventureiros do desastre não custe o futuro dos nossos filhos e netos. Estamos aqui reunidos para defender o presente, para espantar o passado, para merecer o futuro, para construir esse futuro. Estamos aqui para merecer o tempo que nos foi dado viver. Assinam o manifesto Leonardo Boff, Chico Buarque de Holanda, Wagner Moura, Fernando Moraes e eu. Eu quero só mais 2 linhas para explicar para vocês o seguinte. Eu recebi pedidos de 3 pessoas que assinam a lista e não puderam estar presentes. Um é o Fernando, que é coautor, ele está com uma crise tremenda de labirintite e não consegue levantar da cama. A outra pessoa é o Wagner Moura, que está em Bogotá. Uma terceira pessoa é um grande diplomata que presidiu a Comissão da Verdade, que se chama Paulo Sérgio Pinheiro. E finalmente, quem pede para ser mencionado aqui com adesão total ao manifesto, ao nosso ato, ele está fora do Brasil, ele me pediu isso por escrito, é o Caetano Veloso. Muito obrigado. Então o manifesto ainda está aberto para adesões. Vamos assinar o manifesto. Os artistas estão mergulhados no mesmo caos que o resto de nós, mas são especiais pela habilidade que têm de dar a esse caos uma forma expressiva, de torná-lo mais claro, de nos ajudar a navegar, a recobrar as nossas forças, para que possamos sobreviver e, às vezes, até vicejar em meio ao turbilhão. Convidamos para dar o seu recado o nosso querido
Aderbal Freire Filho! Boa noite. Todos já estivemos em outros atos, nesse movimento em que estamos juntos para evitar o golpe em curso. A gente sente crescer. Eu sinto nesse ato que nós estamos ganhando, que nós estamos crescendo. As notícias animadoras desse final de semana do Lula retomando a liderança de 2018. Como o Lula roubou o coração, mas ele veio devolver. Com vocês, Lula! Vamos liberar aqui que está transmitindo para a televisão e transmitindo para a Lapa. Aderbal, a gente que é de teatro sabe que é uma boa escada. Quero ver como é que você vai depois dessa escada. Vai lá! Ele entrou na deixa. O Lula entrou na deixa certa. Na deixa certa. Lula. Vamos lá, gente. Vamos lá. Isso é breve. O protagonista entrou na hora certa. Esse é um ato de artistas. Entrou quando eu falava da nossa alegria e que nós estamos ganhando e que um sintoma eram as pesquisas mostrarem que o Lula
é outra vez o líder das pesquisas para a presidência de 2018. Outras notícias mais, como daquela revista admitindo que não vão conseguir maioria para o dito impeachment. Ou seja, são notícias que mostram o crescimento desses movimentos contra o golpe, pela democracia, pelo Estado de Direito. Mas eu queria apenas alertar: não terminou a luta. Vem aí uma semana muito dura e a gente tem que continuar mobilizado. A gente sabe que nessa semana eles vão usar a tática que têm usado até hoje muito mais fortemente, com muito menos pudor, porque eles são despudораdos. A gente sabe que essa semana, que cada vez que uma notícia mostrava a nossa razão, eles inventavam uma mentira ou um golpe para nos enfraquecer. Então essa semana vai ser uma semana em que a gente precisa estar preparado para esses golpes que vem se repetindo, para a grande imprensa que mente, inventa e mente e inverte. A gente precisa ver que esse país, nesse momento, dominado por essa inversão absoluta, que os virtuosos ridículos, comandados por um bandido conhecido, fichado, provada as suas corrupções, por outros mais virtuosos ridículos, a gente sabe que esse país que sofre isso, sofre também essa pressão que não deixa que a presidente Dilma governe. Então, quando alguém diz, quando alguém fala, quando alguém pede a renúncia da presidente Dilma, eu peço a renúncia do Aécio. Aécio, cara, renuncie à presidência que você não ganhou. Me lembro de um outro companheiro nosso, que está aqui de alguma forma, pela arte, pela lembrança dos seus filmes, os filmes que ele nos deixou e que marcam a cultura brasileira, que está aqui de alguma forma pela militância que ele sempre teve, pela sua defesa das posições progressistas, da esquerda. Lembro dele, lembro de Hugo Carvana e digo... E com Hugo Carvana eu digo: Aécio, vai trabalhar, vagabundo! Então, quero só, para terminar, dizer que esse crescimento desses movimentos deve muito também às manifestações nos últimos dias de juristas, de movimentos sociais, de intelectuais, de escritores, de todos que foram a Brasília levar o seu apoio à presidenta Dilma. E quero falar, sobretudo como artista, dos artistas, porque nós artistas podemos contribuir para consolidar essa virada. Cada vez que alguém ouve a Beth Carvalho cantar que não vai ter golpe de novo, reage, meu povo. Abre a cabeça.
alguém aciona e vê os vídeos de delação 1 e 2 do Porta dos Fundos, entende mais o que acontece, entende o que a imprensa não diz. Então é preciso isso. Cada vez que alguém ouve uma música do Chico, de tantas lutas, que agora a gente sente como elas são vivas nessa luta, e mostra como realmente a gente está de frente, diante de novo de um golpe. Então, todos esses artistas precisam continuar, todos nós artistas precisamos continuar compondo, criando, fazendo vídeo, dançando, indo à oficina, continuando, fortalecendo, consolidando essa luta, consolidando essa vitória, como estão fazendo os intelectuais que estão juntos, como ficou provado ontem na Folha de São Paulo, que fez uma matéria entrevistando, ou melhor, ouvindo, dando a voz aos intelectuais que eram contra e a favor do golpe. Eram 20 contra 7 a favor. Na Folha. E quero dizer que entre os 7 a favor estava Fernando Henrique Cardoso. No mundo dos artistas, no mundo dos cidadãos de bem, no mundo dos intelectuais, é 3 vezes mais cultura contra o golpe. 20 a 7. Então isso, os artistas, o pessoal do movimento que também está aqui, Teatro pela Democracia, fazendo cenas, escrevendo, o vídeo da Kelly Freitas, com aula de gramática, o que todo mundo puder fazer, a gente tem que fazer, porque não vai ter golpe. Obrigado, Aderbal. Não vai ter golpe! Não! E vai ter luta! E vai ter luta! Ao contrário de outros atos, esse ato aqui dentro do teatro vai ser um ato curto, já que ele é apenas uma parte do ato. Nós vamos fazer essa primeira parte aqui dentro do teatro, só com 10 falas, e depois vamos para a Lapa, aonde terão falas políticas e onde teremos um show pela democracia e pela cultura. Vejam vocês, alguns meios de comunicação procuraram a Fundação Progresso para perguntar quem está pagando esse ato. Mas não perguntaram quem é que paga aquele pato. O nosso ato está sendo construído com contribuição colaborativa. Na saída da fundição, teremos urnas para quem puder colaborar. O que eles não entendem é que nós temos uns Com uma vasta coleção de títulos acadêmicos, professor titular na UERJ, professor visitante da Universidade de Frankfurt e ex-procurador da República, se aposentou desse cargo, mas continua lutando e ajudando a lutar contra as injustiças. com a palavra, Juarez Tavares. Brasileiras e brasileiros, estrangeiras e estrangeiros, somos todos uma comunidade. Inicialmente eu quero dizer que os guerreiros do povo brasileiro
podem ser perseguidos. Nós, juristas, estamos aqui para defendê-los. Podem ser perseguidos e condenados por aqueles que se aglomeram em corporações de ofício vinculadas a capital estrangeiro, capital que quer justamente introduzir-se na Petrobras. Podem ser condenados, mas a história os absolverá. Quando fui convidado para vir aqui, aceitei para dizer que muitos juristas, ou assim intitulados juristas, depois de um certo momento na vida brasileira, alguns que se destacam na televisão se arvoram como juristas e dizem que a destituição, o impeachment da Presidente da República não constitui um golpe, porque está previsto na Constituição. Ocorre que esse é exatamente o ponto cego da justiça brasileira. É golpe, porque não se caracteriza nenhum fundamento para pedir o impedimento da Presidente da República. Para que haja o pedido de impedimento da Presidente da República, é preciso demonstrar a existência de crime de responsabilidade. E não há crime de responsabilidade. Há apenas um crime cometido pela Presidente da República, que é dedicar a sua vida a favor de tirar o Brasil da miséria. De lutar contra a discriminação, de restaurar a comunidade indígena ao seu papel dirigente desse país, a fazer com que eles se integrem na nação brasileira como nação independente, aquela mesma nação que existia na época de nosso descobrimento. É por isso que há uma imputação de crime. Crime quando se favorece o menos favorecido, se favorece o mais pobre. Crime quando se pretende que aquele que nunca pôde andar de avião um dia possa frequentar os aeroportos. Esse é o crime que se deve imputar, mas não o crime de responsabilidade, porque esse não está caracterizado em nenhuma das suas atitudes, em nenhum dos atos configurados ali como fundamento hipotético do pedido de impedimento da Presidente da República. Mas vejam como há uma característica muito marcante desse processo de impedimento. Por que é golpe? Não é preciso nem ser um jurista para saber que é golpe. Porque no primeiro dia, depois das eleições, em que a oposição foi derrotada por mais de 4 milhões de votos, se dizia abertamente que ali se iniciaria o processo de impedimento da Presidente da República. Então o golpe já se iniciou no segundo dia depois da proclamação da vitória da Presidente da República. E aí está mesmo marcante a característica do golpe. E essa característica mais se acentua ainda quando nós juristas verificamos que é tudo uma falácia, que é tudo uma mentira, que é tudo uma hipótese que talvez nos sonhos dos derrotados possam servir nos seus pesadelos eternos. Não estou aqui como membro de partido político, estou aqui como integrante dos Juristas pela Democracia. É fundamental que assim seja, para que integremos a comunidade brasileira nesse processo de defesa da legalidade,
da democracia, da liberdade, da igualdade, para que todos sejamos irmãos, para que eliminemos o ódio que está disseminado nas ruas, para que possamos dar as mãos, como diz o magnífico samba de Bete Carvalho, possamos dar as mãos, porque é justamente dando as mãos que podemos recuperar o sentido de nação que se confere ao Brasil. Não vai ter volta. Não! E vai ter luta! E vai ter luta! E vai ter luta! Ele é uma espécie de 6 em 1. Ator, cronista, Roteirista, poeta, escritor. hoje é aniversário dele. Vamos receber com parabéns pra você, Gregório do Vivier! Parabéns pra você nessa data Querida, muitos anos de vida. Parabéns! Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, Maricá. Boa noite, República da Cobra. Boa noite, República da Cobra. É um prazer estar aqui de verdade. Estou muito feliz de ver tanta gente que eu admiro reunida, estar no mesmo palco de tanta gente que eu admiro, que eu amo. Eu queria pedir licença para contar uma piada para vocês. Tá? O sujeito ele vai para um motel com uma mulher do melhor amigo dele. Os dois vão para o motel. E chegando lá na porta do motel, quem que ele encontra? O melhor amigo, acompanhado da mulher dele. E fica aquele constrangimento, os casais se olhando e um fala pro outro: o que a gente faz? Aí o outro fala: olha, eu acho que o certo seria a gente destrocar os casais. E o amigo diz: isso seria o certo, mas não seria o justo, porque você está saindo, eu estou chegando. Sobre o certo e justo, o impeachment talvez seja certo, mas ele certamente não é justo. É isso que eu quero dizer. A questão do certo, da legalidade, ela é líquida. Eu acho que não cabe, pelo menos a mim, discutir o que é certo. Tem juristas renomados falando uma coisa. Aliás, o que mais tem no Brasil hoje é jurista renomado. E jurista renomado falando outra coisa. O Eros diz uma coisa, o Teori diz outra. Aliás, só tem nome escroto do jurista, né? Acho que é pré-requisito para ser jurista se tem um nome escroto. E aí tem lá o Eros, uma coisa, a Teori diz outra, eles estão se contradizendo, podem ficar aí o Juarez, que é admirável também, mas cada um é uma batalha de jurista que pode durar para sempre. E eu acho que não cabe aos juristas também definir, assim como não cabe ao Congresso definir o futuro desse país. O que eu acho surreal nisso tudo é a gente deixar nas mãos desse Congresso o futuro do país. É uma coisa absurda. Eu acho uma coisa, para mim, o impeachment capitaneado por Eduardo Cunha é feito um pênalti marcado pelo Eurico Miranda. É uma coisa que não... tem a favor do Vasco, tem que falar assim: não, você não pode marcar pênalti, Eurico. Você não pode, né? Então eu acho que, independente do resultado dessa votação, ela dá nojo, dá asco, causa espécie. Você vê esse Congresso votando alguma coisa, decidindo alguma coisa, porque esse Congresso é réu. Obrigado. Esse Congresso é um Congresso de réus, né? E aí, na grande maioria, claro que ele tem pessoas que não são, mas não é para deixar nas mãos do réu o futuro do país. Então isso daí me enoja profundamente. Fico muito feliz do Porta dos Fundos estar nessa batalha, ter sido citado hoje. Porta foi mais citado hoje que a Aécio na Lava Jato, né? E eu fico muito feliz com isso. E eu fico feliz, assim, me deixa assustado, porque a gente foi vítima de uma campanha gigantesca. Vocês devem ter acompanhado com os vídeos de delação, uma campanha de dislike, feita pela própria polícia, né? O que não deixa de ser, enfim, um avanço, que a polícia, enfim, não deixa de ser chocante isso, que a polícia com pobre faz chacina e com rico faz campanha de dislike. Assim, eu não tenho nem do que reclamar. E isso é bom lembrar, assim. Eu não posso reclamar de uma campanha de dislike, na verdade, num país que
que já é um estado policial há tanto tempo, né? Isso é bom a gente lembrar. As pessoas que estão pedindo intervenção militar, ela já está acontecendo agora nas favelas. Então, que isso seja fim da polícia militar. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. É bom só lembrar isso. A gente vive a nossa polícia não foi reformada, a nossa polícia é a mesma, sempre teve uma ditadura e a polícia não trocou. Isso daí não deixa de ser vergonhoso. A gente no Porta dos Fundos foram 3 processos principais. O primeiro foi Marco Feliciano, que processou 3 vezes, dava até para pedir música no Fantástico. Processou 3 vezes e perdeu os 3, o Garotinho, e o terceiro foi o Botafogo, coitado. Mas a gente se arrepende de ser piada do Botafogo, porque eles não costumam rir de minoria. Eles não riem. Mas a gente foi brincar, mas foi o único que a gente se arrepende. E o quarto é a polícia, ou seja, olha com quem que a polícia está se alinhando hoje no Brasil. É uma pena, de verdade. Mas enfim, eu tô feliz de ver as pessoas unidas aqui. E eu queria só pedir uma coisa, lembrar que esse não é um ato de adesão, nem é um ato de defesa de governo nenhum. Não tem nada a ver com isso. Muita gente aqui como eu não votou, não é eleitor, não é filiado ao PT. Esse é um ato em defesa da democracia. Então eu só queria pedir uma coisa, que fique gravado também a nossa insatisfação, porque o lado de lá está insatisfeito e eles têm as razões deles, e nós também estamos. O que une a todos é a insatisfação. Eu acho que o que nos une também é a insatisfação com tudo que não está podendo ser feito no país hoje. Então, em vez de dizer só fica, Dilma, vamos falar fica e melhora, e governa para a esquerda. Porque a Dilma foi eleita pela esquerda, porque tinha um projeto de esquerda, então vamos pedir, por favor, que ela governe para ela, que governe em nome do projeto que ela foi eleita. Só para terminar, eu queria pedir uma coisa. A arma do lado de lá, a arma que usam muito é o ódio. Tá. O lado de lá usa muito o ódio contra a gente. Né? Usa muito ódio. A grande arma é o ódio. Você, enfim, é um bandido, você ganha pão com mortadela para ir para passeata, você ganha a Lei Rouanet, por isso que você dá a sua opinião. Então tem a criminalização de tudo da esquerda, a criminalização da cultura, a criminalização dos direitos humanos. Está tudo sendo criminalizado hoje em dia e a gente não pode cair na mesma onda e criminalizar o lado de lá. A gente não pode dizer que tem 2 milhões de fascistas, porque não tem. São 2 milhões de pessoas mal informadas, talvez, mas não são fascistas, não são golpistas que vão às ruas. Eles têm todo o direito de ir às ruas, assim como a gente, e têm que ser ouvidos sim, porque eles têm o direito também de estarem insatisfeitos. Então nossa arma não tem que ser o ódio, tem que ser o amor. Lembrar que toda a revolução é uma obra de amor, caso não seja, é golpe. Gente, obrigado. Marcelo Freixo está aqui, quero só mandar um beijo. Freixo veio aqui, beijo. Justiça pra quem? Consideramos que nunca o Brasil viveu um processo tão profundo e prolongado de mudança e de justiça social, reconhecendo E assegurando os direitos daqueles que sempre foram abandonados. Convidamos o advogado, Professor de Direito, ex-integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, que conhece os meandros de todos os labirintos da justiça em nosso país, Luiz Moreira. Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente Lula, que tem encarnado o ideal de fazer com que cada brasileiro tenha ao menos 3 refeições por dia. Gostaria de cumprimentar o presidente do MST,
Pedro Stedley. João Pedro, tivemos semana passada a morte de 3 pessoas no Paraná, de 3 sem terra. Este ato representa também a defesa desses direitos, de que nós não teremos o retorno do arbítrio ao Brasil. Gostaria de dizer que a democracia e a Constituição brasileira servem para permitir que pessoas sem terra tenham direito, primeiro, à vida e uma vida digna. Esse ato é muito significativo para toda a comunidade jurídica. Por quê? Porque nós estamos assistindo, o Brasil parou para discutir uma chantagem de alguém que, porque não teve o apoio do partido da Presidente da República, resolveu promover um golpe parlamentar. É preciso que todos nós tenhamos muita atenção no estado de coisas que nós estamos vivendo. Primeiro, a Câmara dos Deputados é uma Câmara política, mas o julgamento que nós estamos a assistir não é político. A Casa é política, mas deve promover um julgamento jurídico. No que consiste esse julgamento jurídico, professora Gisele Citadino? Este julgamento consiste na verificação da existência de dolo, isto é, de crime. E que crime? Crime de responsabilidade. A Constituição da República não autorizou o Congresso Nacional a apear do poder uma presidente eleita. Para que isso ocorra, isto é, para que o impeachment ocorra, é preciso que haja, por parte do presidente da República, no caso da presidenta Dilma, o cometimento estrito de um crime. E que crime? De um crime previsto na lei que regula o caso. Não é admissível que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados se reúna para legitimar um golpe. O direito e a Constituição da República não permitem que se estabeleça essa farsa. Presidente Lula, Vossa Excelência tem promovido a inclusão deste país no cenário global. Foi Vossa Excelência que eliminou o complexo de vira-lata que nos tangeu durante muitos anos. Dirija, presidente, a democracia brasileira rumo à sua normalidade. Não é possível que nós tenhamos uma farsa que pretende tornar um golpe jurídico. É importantíssimo que os cidadãos e as cidadãs entendam: se nem o direito da Presidenta da República nós somos capazes de defender, não subsistirá no Brasil nenhum direito mais. Não vai ter golpe. Não!
quando começaram a pensar esse manifesto e que surgiu a ideia de fazer aqui na fundição, a gente falou que ia ficar pequena a fundição. Chico, estamos com um probleminha. A Lapa tá lotada, galera! Vamos dar um olhar pro pessoal da Lapa! Pessoal que tá na Lapa, vai ter golpe! Pessoal que tá na Lapa, vai ter golpe! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! E vai ter luta! E vai ter luta! Uma mulher, liderança indígena da articulação dos povos indígenas do Brasil. Com vocês, Sônia Guajajara. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a meus companheiros e companheiras aqui de palco. Eu não entendia no início por que eu estava aqui. Não sou jurista, não sou poeta, não sou artista, mas eu sou uma indígena que veio lá do Maranhão, lá do Nordeste, da Amazônia brasileira, trazer aqui a voz dos povos indígenas do Brasil. A situação que se instala no país hoje não permite que a gente fique deitado lá na rede esperando o golpe acontecer. Nós, indígenas, nós sabemos o que é opressão. Nós vivemos todos os dias a violência, a violação de direitos, assassinatos de nossas lideranças, a criminalização de nossas lideranças. Nós vivemos isso. Eu não posso deixar de dizer ao presidente Lula que os avanços que nós conseguimos alcançar até hoje ainda está longe de ser o que nós esperamos. Ainda está longe de ser o ideal. Mas a situação que se instala hoje, parentes, demonstra um futuro muito pior. Por isso que a gente precisa vir aqui, para dizer que quem pode vir depois pode legalizar o genocídio dos povos indígenas. E isso nós não podemos permitir. Nós sabemos o que é opressão, nós sabemos o que é violência, nós sabemos que só com luta é que nós vamos conseguir aprimorar a verdadeira democracia. E o que é uma verdadeira democracia para nós? O que é? É a inclusão social, é a inclusão nos espaços de poder. É ter indígena lá, é ter mulher lá, é ter negro lá, é ter os mais pobres lá. É isso que é a democracia. Nós não podemos permitir que poucos empresários, que donos do agronegócio, que todo dia luta para tomar nossos territórios, possam assumir de novo o comando desse país. Não podemos permitir. Nós não podemos permitir o retrocesso. Mas não podemos permitir também que toda essa violência, que todos os assassinatos, que a prisão do cacique Babau lá na Bahia possa se tornar invisível. Essa invisibilidade não pode camuflar a realidade que a gente vive. Não podemos mais ficar no anonimato.
E é por isso que nós estamos aqui, para cobrar, para exigir deste governo ainda, deste governo, que olhe para os povos indígenas, que demarque as nossas terras. Eu não posso me esquecer também aqui e pedir fora Cátia Abreu, fora Cátia Abreu, fora Cátia Abreu. Eu não posso deixar de dizer também e fazer um pedido a você, presidente Lula. Que a presidenta Dilma cometa com o Rio Tapajós o mesmo erro que cometeu ao construir Belo Monte. Não permita esse retrocesso. O mesmo que aconteceu com o Rio Madeira, o mesmo que aconteceu com o Rio Xingu. Nós hoje estamos vivendo as consequências. Todo mundo está vendo as consequências do que foi Belo Monte. Esse modelo de desenvolvimento está errado. Está errado. Precisamos mudar. O governo brasileiro, o atual governo, precisa se aproximar mais das suas bases sociais. Precisa olhar o MST, precisa olhar os povos tradicionais, precisa olhar os povos indígenas. Nós não precisamos de muita coisa, não. Precisamos, não. Nós queremos dignidade, queremos justiça, queremos liberdade. E nós só vamos alcançar isso com os nossos territórios demarcados. Isso sim é a verdadeira democracia. Cada povo, cada um podendo exercer o seu modo de vida próprio. Nós temos o nosso modo de vida e nós queremos respeito ao nosso modo de vida. Eu quero dizer aqui que nós reconhecemos os avanços, reconhecemos as conquistas sociais. Nós não somos cegos. A gente enxerga as conquistas. Mas o que está aí está muito longe ainda, né, diante do passivo que o Brasil tem para com seus povos originários. Está muito longe. E é por isso que nós não podemos permitir o retrocesso. Não podemos ficar olhando o golpe passar, ficar assistindo, escrevendo uma página na história, dizendo que nós fomos omissos. Nós não somos omissos. Nós sempre fomos muito corajosos. Coragem não falta. Quantas vezes nós fomos para o Congresso Nacional? Quantas vezes a gente entrou naquele Congresso Nacional, ocupamos a plenária em 2013 para lutar contra a PEC 215. Nós ainda continuamos lutando contra ela. E eu volto a dizer, o governo precisa ser mais incisivo com sua base aliada para pedir o arquivamento da PEC 215. Ela é muito ofensiva para nós. Representa o genocídio dos povos indígenas. Nós não podemos permitir. A forma como está hoje, nós vivemos ataques todos os dias nos três poderes da União.
O que tem no Executivo? A paralisação da demarcação das terras. Para nós é ruim isso. No Judiciário, infelizmente, muitos dos ministros que estão lá estão aliados aos interesses do golpe. Estão adotando uma postura anti-indígena em relação aos territórios dos povos indígenas, aos territórios dos quilombolas. E no Legislativo, uma pequena classe de ruralista tentam a todo custo entrar, explorar, acessar os nossos territórios de qualquer jeito. E são exatamente esses aí que estão lutando todo dia contra nós, é que estão querendo assumir agora. Querendo assumir o poder para poder pegar de vez esses territórios. E é por isso que nós não vamos permitir isso. Não vamos nos calar. Não vamos entregar o poder nas mãos daqueles que estão ali todo dia lutando contra nós, adotando medidas anti-indígenas de acesso, exploração à mineração em territórios indígenas, que está aí lutando para legalizar o desmatamento na Amazônia, para construir mais hidrelétricas. Nós não podemos permitir mais isso. Nós precisamos fazer com que o governo de esquerda, de fato, olhe para o seu povo. Nós elegemos, foi um governo de esquerda, não foi um governo para fazer alianças, para poder construir uma governança que agora está respondendo. Porque cedeu, agora está tendo a resposta. E para finalizar, eu só quero dar um recado que me foi dado com muito carinho, lá dos povos do Pará, e falou isso. Olha, Sônia, se você tiver oportunidade de falar com alguma autoridade, seja com Lula, seja com a Dilma, diga a eles que dê um passo atrás, porque são a força das águas, são a força da natureza que está reagindo contra eles. Eles precisam dar um passo atrás e repensar a forma de desenvolvimento. Nós temos que andar juntos, respeitando os povos, respeitando a natureza, respeitando o meio ambiente. Terra, justiça, liberdade e demarcação. Isso é a democracia. Muito obrigada. Sônia Guadalajara! Não vai ter golpe! Luta! Não vai ter golpe! Vai ter luta! O nosso ato está sendo transmitido ao vivo pela TV Brasil